A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam nos vossos corações. Esta saudação, irmão, é uma saudação apostólica, saudação que o apóstolo Paulo saudava as igrejas de Cristo, ele saudava com paz e graça. Hoje é o nosso final das bem-aventuranças, é o 8º dia, quinta-feira, começamos quinta-feira passada, começamos com a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, e deles é o reino do céu, e agora estamos na 8ª bem-aventurança. Esses ensinos estamos trazendo com carinho para todos os nossos irmãos entender as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, do verso 1 ao 10. Cristo fala sobre as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são qualidade e característica dos verdadeiros salvos. Os salvos que não tiver essas características, que não se apropriar destas bem-aventuranças, irmão, ele não é uma pessoa salvo e nem regenerado. Estas bem-aventuranças, ela expressa o caráter da vida cristã, caráter da vida de Cristo em nós. Quando nascemos de novo, a natureza divina de Cristo é reproduzida no nosso ser. E aí nós vamos ter essas atitudes que está embutida nessas 8 bem-aventuranças. Estamos, hoje, quinta-feira, é o final desse ensino bíblico. Tivemos, os abençoe toda a irmandade, irmãos que estiveram conosco nesses dias, aprendendo não de mim, mas aprendendo de Cristo, do maior professor da história, o maior pregador da história, o maior profeta da história. Aprendemos dele. Essas riquezas emanaram da boca de Cristo, que é a verdadeira palavra de Deus. Hoje é a última bem-aventurança. Coloque nos comentários o que foi que você aprendeu, de Cristo nesses dias, e coloque aí nos comentários, o que foi que você aprendeu, o que foi que você entendeu nesses dias destas bem-aventuranças. Então vamos agora para a última bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mateus, capítulo 5, do verso 12. Durante todas estas últimas sextas, estivemos falando sobre felicidade, segundo Jesus, a partir das verdades expostas nas beatitudes, descreve o caráter do cristão. Em outras palavras, feliz, de fato, são os que têm o caráter transformado por Jesus, podendo assim cortar as sementes dessas qualidades em suas vidas. Tais qualidades não são ações soltas, mas estas estão vinculadas ao que somos. Todo cristão deve manifestar tais características, dependendo da pessoa e de sua realidade. Algumas delas vão ser mais fáceis, outras
mais difícil. Entretanto, o desejo de Jesus é nossa responsabilidade, é que nós esforcemos para desenvolver e evidenciar todas elas. Esta é a última bem-aventurança. É um pouco diferente das demais. As primeiras 7 fala do que devemos ser. Então, esta fala do tratamento que haveremos de receber ao vivermos as anteriores. Se as primeiras 7 qualidades estivesse evidente em você, este resultado será uma real em sua vida. Há, portanto, uma relação direta entre a intensidade da perseguição e a capacidade de manifestar. Estas características parecer como Cristo, quanto mais parecemos com Ele, mais seremos tratados como Ele foi tratado. A igreja não precisa ser perseguida para ser mais santa e fervorosa. Basta ela ser santa e fervorosa, que naturalmente sofrerá perseguição. A Bíblia afirma que os que querem viver plenamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 12. Jesus é muito objetivo e verdadeiro o que ele quer nos ensinar acerca do verdadeiro custo do discipulado. Se você é um cristão de verdade, prepare-se para levar pancadas. O mundo lhe será hostil. Por vezes, odiará você. João, capítulo 15, 18 e 20. Explicar um pouco a razão da perseguição. Ela sempre será uma realidade em uma vida cristã genuína. Mateus 24, verso 29. Ao vivermos o Evangelho, não seremos aceitos e aplaudidos pelo mundo. Pelo contrário, sofreremos perseguição. Isto se dá porque nossa conduta, nosso estilo de vida distingue-se do mundo. Isto gera incômodo para eles, pois expõe sua imoralidade, injustiça, ética corrompida, valores apodrecidos que eles não querem enxergar, por conseguinte, reage com rejeição. Primeiro, o que significa perseguição? Traz a ideia de incômodo, maus tratos, tratamento hostil, etc. É assim que o mundo vai te tratar. Primeiro, tipo de perseguição. Perseguição física. Isto está claro na história da igreja, dos mártires, do cristianismo. O cristão árabe indiano disse certa vez: não abro mão da minha fé. Jesus, por nada já, me amputaram um pé, 3 dedos da minha mão esquerda, já mataram 3 filhos meus, estupraram minha esposa e me impediram de pregar a palavra de Deus. Várias vezes, queimando a minha boca, mas permaneço de pé, fiel ao Deus da minha salvação. Exemplo de Estevão. Jesus espera de você, que são perseguidos por este mundo, perseguição social, rejeição da família, de amigos, rejeição, já havia nos alertado em Mateus 10, 34, 36. Perseguição verbal, o mundo, as pessoas levantam calúnias, difamação em relação a nós. Verso 11. Perseguição religiosa, não só os incrédulos nos perseguirão, seremos odiados também pela
tratamento aos cristãos. A igreja, na Inquisição, porque o Evangelho não cabe na mente religiosa. Ele é o vinho novo, que rompe os odres velhos. O religioso, cheio de sua justiça própria, de seus méritos, de sua arrogância, não suporta a pregação do Evangelho da graça de Jesus. Razão da perseguição, por causa da justiça, causa de Cristo, este deve ser fator motivador da nossa incoerência, pecados, ignorância, relaxo espiritual, causa política. 1 Pedro 4:15. As bênçãos estão sobre os que são perseguidos por causa da justiça, por viver as beatitudes. Por quê? Porque são bem-aventurados. Deles é o reino de Deus. O reino dos céus é daquele que vive o Evangelho. Por consequência, são perseguidos. A recompensa dessa beatitude é a mesma da primeira. Isto aponta para o fato que começamos no reino e terminamos no reino. Estas qualidades são desenvolvidas por gente que faz parte deste reino. Por isso, serão perseguidos. Jesus se identifica conosco no sofrimento e na perseguição. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Senhor. Da igreja, Atos 9, 4, verso 5. A Bíblia diz que somos como menina dos seus olhos. Quem mexe conosco está mexendo com o que há de mais sensível para o Senhor. A perseguição é uma prova de que estamos vivendo o Evangelho genuíno e que receberemos recompensa. 1 Pedro 4,14. Ela autentica nossa filiação, mostra que de fato estamos nos parecendo com Cristo. Ela serve de selo, de garantia que esta recompensa ninguém pode tirar. Os perseguidores, porém, podem tirar as nossas riquezas, sua vida, que mas Deus tem reservado um mundo mais excelente no céu. A perseguição nos coloca na galeria dos heróis, dos heróis de Deus, os heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus. Todos os grandes homens de Deus foram perseguidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11:38. Como reagir na perseguição? Não devemos nos vingar, nem escolher ou recuar. Com grande alegria, Jesus nos ensina, nos alegra, saltar de alegria, engrandecer a Deus pela honra de ser perseguido. Foi o que os apóstolos tiveram em Atos 5, 40, 41. Filipenses 2:13, 1 Pedro 4:16. Foi assim que muitos santos reagiram ao longo da sua história. A perseguição é a prova de fogo da nossa fidelidade. Que o Senhor nos abençoe para sermos fiéis até a morte. Esta é a última bem-aventurança. Cremos que aprendemos com Cristo, sermos preparados para sofrer por amor de Cristo. Não esqueça de fazer sobre o comentário sobre o que você aprendeu nesses 8 dias com nós aqui no YouTube. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.